A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o Fábio Costa e, primeiramente, eu quero agradecer a você que se inscreveu no meu canal Simples e Seguro. Muito obrigado, sejam bem-vindos. E você ainda que não se inscreveu, se inscreva, dê um like, comente, fique à vontade e que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, a partir desse segundo vídeo, nós vamos fazer uma série de mensagens que são as bênçãos espirituais em Cristo. Então nós vamos falar que nós fomos reconciliados com o Pai, que estamos reinando em vida, que os nossos pecados foram perdoados, que recebemos o direito de ser chamados filho de Deus, que o seu Espírito habita em nós. Tudo isso por meio da glória de Cristo. Então, nesse segundo vídeo, nós vamos começar com a importância de se pregar o Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, Efésios, capítulo 1 e versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observe o texto. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, Ele não abençoou nós com algumas bênçãos, não. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Por isso, meus irmãos, a importância de se pregar o Evangelho é que você caminhará seguro. Por quê? No Evangelho você apresenta Cristo, sua glória e as bênçãos espirituais concedida a nós. O problema é quando aparece alguém querendo perverter o Evangelho, faz com que você caia da graça, saia debaixo das bênçãos espirituais de Cristo e comece a andar inseguro, com o temor do mal, preocupado, como se Deus estivesse distante de você. Observe o que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Ele diz assim: Estou muito surpreso em que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, pera aí. Paulo aqui anunciando aos Gálatas, ele fala, ele pregou, anunciou o evangelho da graça, deu essa segurança, mas observe depois o que vão dizer, que ele vai dizer no capítulo 7, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho da graça. A pergunta é, por que alguém quer perverter o evangelho da graça de Deus? É simples, porque eles querem que você anda seguro debaixo da unção deles, da unção de homem, que essa preocupação, que eles querem ser o seu mediador entre você e Deus, e faz com que você caia da graça de Deus. Mas olha que o Paulo vai dizer no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Aí ele vai confirmar isso. Já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que seja anátema. Então, peraí. Então, se você ler as cartas de Paulo, Paulo vai falar da glória de Cristo, das bênçãos espirituais, da segurança e suficiência da graça de nossas vidas. Então, essa é a pregação do evangelho. Agora, se alguém fala assim, vamos fazer uma campanha. Paulo pregou a campanha? Paulo ensinou sobre campanha? Não. Então, isso é anátema. Isso é amaldiçoado. Paulo falou que aquele que não dá o dízimo vai vir um devorador e entrar na sua casa? Não. Então, isso é o quê? Anátema. Isso é o quê? Amaldiçoado. Paulo pregou os 5 passos para receber as bênçãos de Deus? Não.
Porque não existe 5 passos. Paulo só pregou um, e não é passo, é confiança, que é a graça de Deus. Então, você observe que quando alguém perverte o evangelho, faz com que você caia, ele move você das bênçãos espirituais para seguir conceitos de homens. Olha que Paulo também fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, vamos ler o verso 3 e 4. Ele diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Então percebe que hoje as pessoas têm dificuldade de crer no evangelho. Eles têm dificuldade de crer. O evangelho se tornou dúvida e o engano tem se tornado uma grande verdade. Mas ele vai falar por que o evangelho está encoberto. No versículo 4, Paulo vai falar por que o evangelho está sendo encoberto. Ele diz assim, ó, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes. Descrente aqui, meus irmãos, não é aquele que você está vendo no bar, que você está vendo, não. Descrente aqui é aquele que ouve o evangelho, não crê e crê no engano como se fosse a verdade. E ele diz, continuando aqui, ó, para que não lhe resplandeça a luz da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então eles não querem que você creia no evangelho, porque você vai ser livre, sem temor do mal, andando com confiança, com a graça que é suficiente na sua vida. E isso eles não querem, eles querem que você depende deles, eles querem ser o seu mestre espiritual, eles querem ser sua cobertura espiritual, eles querem conduzir você até Cristo, eles querem te religar a Cristo. Observe também o que Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 7 ao 15. Vamos ler. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que desempenhem do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, peraí, o corpo só é edificado, o corpo de Cristo só é edificado se o evangelho está sendo pregado. Por que está sendo edificado? Porque ele caminha com a segurança da verdade e as bênçãos espirituais e na condição que Cristo nos colocou. Continuando no 13. Até que chegamos à unidade da fé. Qual que é a unidade da fé? A unidade da fé é crer na graça de Deus. É reconhecer que fomos salvos por Cristo, é reconhecer que somos consolados por Cristo, é reconhecer que essa graça nos basta. Isso é a unidade da fé. E vai continuar, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando você tem a unidade da fé, e você crê nessas bênçãos espirituais, quem é Cristo e a glória dele, você tem a plenitude de Cristo na sua vida. Você não anda mais com temor da sua salvação, porque você está seguro na salvação de Cristo. Você não precisa mais fazer um culto de santificação, não, mas você anda crendo que fomos santificados pela palavra. Agora a pergunta é, por que Paulo ele fala que nós quer que sejamos o corpo seja edificado, que chegamos à unidade da fé
e no pleno conhecimento do Filho. Por que Paulo quer que nós tenhamos isso? No 14 ele responde, para que não sejamos mais como criança, arrastados pelo um lado e pelo outro, pelas ondas, por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas e astúcia com que induze ao erro. Olha que Paulo vai falar coisa maravilhosa, meus irmãos. O que ele vai falar? Paulo, então, ele prega o evangelho para que você seja edificado no conhecimento do Filho, na unidade da fé e que você alcance a estatura de pessoas maduras na plenitude de Cristo. Por quê? Para que você não seja mais como criança, levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Então, quando alguém fala que vamos fazer uma campanha, isso é vento de doutrina. Se falar que o dízimo, que a única forma de repreender o devorador financeiro de sua vida é dando o dízimo, isso é vento de doutrina. Você não anda seguro, você anda com temor que o gafanhoto vai entrar na sua casa. Por quê? Vento de doutrina. Mas no 15, Paulo dá a liberdade, que diz assim, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Por isso a importância de se pregar o evangelho, porque você vai conhecer Cristo, a sua glória e as bênçãos espirituais estará sobre a sua vida e você vai caminhar seguro, regozijando. Você vai aprender a se alegrar na esperança, a ser paciente nas tribulações, porque as bênçãos espirituais estão sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo que vamos falar sobre o perdão dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Fique na paz de Deus.